Luiz, eu era colorado até os 7 anos de idade. Até os 7? 7 anos. Conta todos os meus irmãos que eram gremistas. Em 2010, Beto Campos, treinador. O Beto tinha feito um trabalho legal lá no TAC, aí na Avenida em 2009. Aí trouxe o Beto pra cá. Fizemos um time que fez 18 pontos em 8 jogos. Salve, salve, moçada do esporte, canal Tempo Todo aqui na Casa da Terra Vermelha com mais uma entrevista. Hoje, para falar com o nosso entrevistado que domina um assunto que todos na cidade dominam. Aqui nós temos treinadores, temos repórteres, comentaristas, é a cidade em que todo mundo entende de futebol. E Delmar Blatt é o gerente de futebol nessa cidade. Como é ter essa atividade numa cidade que domina tanto o futebol, que todo mundo dá palpite no trabalho ligado ao futebol, Delmar? Obrigado por ter vindo até aqui na Casa da Terra Vermelha. Juiz é uma cidade que eu penso ter tantos treinadores pela força do futebol amador aqui, né, Luiz? É muito forte, Amador e Juiz já teve mais de 100 times, eu acho que no campeonato municipal, conhecido no Brasil inteiro. E todo esse povo hoje vai na arquibancada. E eles são todos melhores de quem está jogando hoje, dos jogadores de São Luís que estão jogando, né? Então, normal isso aí, mas é em todo lugar. Eu sou muito de olhar, às vezes, a rede social de outros clubes e quando perde, é uma chuvarada de críticas e todos têm a solução para o momento e faz parte. Tira isso já de letra, já te incomodou mais. Sim, bem tranquilo. A gente já está acostumado, já manjado e com todos esses anos, eu estou no São Luís desde, acho que 2006, 2007, então alguns anos saía um pouquinho, voltava no ano seguinte, então tá bem tranquilo, consigo lidar bem com isso aí. Sabe que eu tenho um amigo que tem uma tese para isso, que ele diz que boa parte de quem vai ao 19 de outubro sonhou um dia ser jogador. Então tem um torcedor, entre aspas, frustrado, que acha que joga mais, que jogou mais. Isso tudo, né, acaba recaindo em cima do treinador, do gerente. Muitas vezes, né, as críticas são para nós também, porque as pessoas entendem muito mais do que um repórter esportivo, né, Delmar? Tem isso aí. O que mais tem, que eu falei, é o jogador que, até falei numa outra entrevista para ti, que é jogador que é frustrado, que tentou uma carreira de sucesso no São Luís, não conseguiu. Então mas é normal isso aí, né, Luiz? Isso é em toda parte. Consigo lidar bem com isso. Consegue lidar. Chegou em 2006, foi o teu primeiro desafio montar o time de 2006? Não, Luiz, eu cheguei até a ser do departamento financeiro de São Luís. 2006 era financeiro, 2007 eu já dei alguns pitacos daquele time do Luiz Matos, do Bajo na época. Né? Eu lembro que Rafael Bettini, o Adilson goleiro, foram indicação minha na época. Aí eles viram que eu manjava um pouquinho, né, Luiz? 2008 era o Baixo, meio Itamar Schulli, daí com o Baixo. Né? Eu sempre do lado, eu tinha empresa para tocar. Então eu dava um tempinho na loja e eu já corria para o 19 de outubro. Muitas vezes meu sócio se queixava que queria fazer uma reunião importante na empresa e eu lá no 19 de outubro. Então não podia nem reclamar muitas vezes quando a coisa na empresa não andava. Mas aí eu sei que 2010 foi meu primeiro ano daí sozinho lá, que 2008, 2009 era o Bajo, o gerente de futebol, ele que comandava as contratações, tudo. Certo, mas foi conquistando esse espaço a partir do teu conhecimento. Sim, em 2006 em diante já estava sempre no vestiário, frequentando o vestiário e já aprender muito com os treinadores, né, Luiz? Todo mundo que passou lá deixou um pouquinho de legado para mim, então é uma coisa que tu não consegue de um dia para o outro, né? Isso aí tem uma coisa que vem de muito tempo. Certo. Esse conhecimento que daqui a pouco a gente aborda, ele começa lá na Série D, ou menos ainda nas divisões inferiores aqui do Gauchão, a B, a C. Tem mapeado esse universo de jogadores? Claro, Luiz. Eu assim, para ter uma ideia, quando eu tinha meus 5, 6 anos de idade, meu pai tinha um comércio lá no interior de São Martinho, as pessoas vinham lá e me chamavam para mim fazer o cartão da loteca. Preenchia o cartão da loteca para eles, que eu conhecia, sabia tudo no momento do clube, na época só no rádio ainda, né? Mas eu lembro que lá pegava as rádios do Rio, São Paulo, rádio de todo lugar, e eu conseguia captar lá e estava por dentro de todos os campeonatos. E ia para a cidade para buscar o jornal.
Então o que mais eu gostava de ir na cidade não era nem para chupar um picolé, tomar um sorvete lá, era buscar o jornal no 0 Hora, Jornal da Manhã, Folha da Manhã, eu lembro. E de acompanhar o futebol. Tudo isso. Isso, devorava. O pai gostava também, Delmar? O pai gostava, né? Mas eu que era o expert da família lá, de saber tudo que estava acontecendo no futebol do Brasil. Dava dicas de loteca, que hoje o pessoal ganha dinheiro no YouTube dando dica para os bet, você fazia isso gratuitamente. Eu que marcava o cartão, o pessoal vinha lá, trazia o cartãozinho e eu marcava. Tá, e isso era o que você acompanhava, daí ficha técnica, tudo, classificação, curtia isso desde criança? Sim, eu tinha uma maquininha Olivetti que eu, depois já eram uns 8, 10 anos, eu acompanhava todo o campeonato no país inteiro. Pegava o Gauchão de 1900, não sei de quanto lá, eu tinha todos os jogos, quem fazia gol, renda público, eu era um fascinado de curioso de público, fazia um resumão no final, ver qual é o time que tinha mais público. Eu, na época, eu tinha camisa do Brasil e Pelotas porque eu era doente do Brasil por causa daquele público gigante que ia no Bento Freitas, sempre casa cheia, né? Então, eu gostava muito disso aí. Me decepcionei um dia que eu fui numa livraria e descobri que tinha uma revista Placar que trazia o tabelão tudo mastigadinho, aquilo que eu sofria. Às vezes ficava de madrugada para conseguir um público, né? E renda de um jogo para... Aí aquilo lá na Placar trazia tudo certinho, escalação, quem fez gol, essas coisas aí. Simplificou, facilitou o teu trabalho. Ficava ouvindo aquele fim de noite nas rádios para pegar renda, público, tempo do gol, curtia muito isso. E lembra que já com... Eu cheguei a ligar, Luiz, pro Antônio Augusto, tu acredita? O plantão. O plantão para ver um público de uns jogos. Tinha até faltado, né? Copa do Brasil, acho que foi em 89, eu não tinha, mas daí já tinha, não era mais tão novo, mas era aquele lá... Ainda continuava. Exato. Isso aquele vozeirão, né? Aquele alô do Antônio Augusto, né? Ligou para... Na época ele estava na Guaíba. Jamais pensei que ele ia me atender, mas era na Guaíba, na época. Na Guaíba, né? Antônio Augusto. Olha só, saudoso Antônio Augusto. E seguir no rádio, no jornalismo, não deu muito? Não, Luiz. Eu entrei no Banco do Brasil, tinha 14 anos. Né? Eu entrei como menor estagiário, depois passei no concurso. Quando fiz 18 anos, eu tirei aquela farda azul do Banco do Brasil. E já virei um funcionário concursado. Fiquei até os meus 29, 30 anos. Aí num PDV em 95 eu achei que era o momento de sair, que era na época muita pressão no banco, muito estresse. E eu dizia, se eu ficar no banco naquele ritmo, trabalhar em agência pequena, tinha que fazer de tudo, né? Não tinha como você pegar as tuas coisas, colocar numa gaveta e outro dia, né, tinha que recomeçar, né? Então, eu pensei assim, que se eu ficasse no banco, quando tivesse 40 anos, eu ia estar acabado com a vida. Resolvi sair. Uma decisão que não me arrependi em nenhum momento, né? Eu consegui viver muito. Tenho hoje colegas da minha idade, da época do Banco do Brasil, que estão bem, vou dizer assim, judiados, né, Luiz? Então, foi uma decisão acertada e acabei saindo. Que bom, Delmar, que boa decisão, porque foi conhecer Bento Freitas, os estádios que você só ouvia pelo rádio, Exato. Só sabia daquelas histórias, já circulou. Só por isso já valeu ter saído do banco, né, Delmar? Se eu não tivesse saído, eu não teria vindo morar em Juí também em 2001, né? Depois surgiu essa oportunidade da gente vir para cá, abrir uma loja de carro aqui em Juí. 2001, isso. Do lado do posto Burma, né? Certo. Daí, com o Baby lá, com minha chegada no São Luís, foi fácil, foi a indicação dele. Na época do João, né? Então, foi com ele também. 2006, 2005 já estava sempre junto com o Betinho, Engenheiro Galvão, sabe? Sempre acompanhando, mas nunca sem estar na diretoria oficialmente, né? Mas sempre Betinho, um grande amigo também que eu tenho no futebol. Olha só, ainda na infância, para a gente já entrar nesse assunto do começo no São Luís, o futebol também praticado no colégio, na vizinhança, correndo na rua até a mãe chamar. Sim, sempre, né, Luiz? Eu sou de uma família nós éramos 11 irmãos, 8 homens. Então, família grande e sempre jogando, né? Meu irmão mais velho também era o fera da região lá, então tinha para quem puxar também. Joguei muito também, campeonato amador, né? Estadual de amador, cheguei a jogar. Mas do profissional nunca, porque daí eu já tinha meu emprego no Banco do Brasil. Sim. Era tipo naquela época do Dalton, não sei se tu lembra o Dalton lá de Criciúmal, e também não conseguia conciliar os treinos, então acabei mesmo ficando só no amador. Sim. Que posição jogava, Delmar? Era ponta esquerda. Ponta esquerda, que tanto São Luís batalha para ter, né? Todos ponta os esquerda anos, da época. Encontrar um ponta esquerda. Delmar, vamos lá então.
se instala aqui em Ijuí, tem o estabelecimento ao lado do posto Burman, começa o contato com o Bevilacqua, que vê que o Bevilacqua faz esse rastreio, e aí ele te leva para a Baixada. Isso, 2006, aí 2007, que a gente falei, 2007 eu já, junto com o Baggio, Luiz Matos, 8, 9, aí chegou em 2010, eu acho que o Sadi Pereira era presidente, aí chegaram para mim agora, é contigo, futebol. E na época o Luiz Emo escondia muito na entrevista, né? Tu deve estar lembrado, já estava na imprensa na época, e para conseguir uma entrevista comigo era muito difícil, que era pela minha timidez, né? Certo. E aí, em 2010, não tinha para quem apelar. Eu lembro que as rádios de 2008, 2009 me ligavam, porque eu era diretor de futebol. Aí a rádio de Bento, de Caxias, as rádios de Pelotas e Lajeado ligavam e eu empurrava para o Baggio, falar, eu não estou no dia a dia, fala com o Baggio. Então, aí a partir de 2010, a situação ficou para mim, aí não tinha mais como escapar. E para nós, eu posso dar esse depoimento, ficou logo muito claro que tu dominava esse assunto, era só ultrapassar aquela barreira, né, de achar que o microfone é um monstro, ou dar entrevista por telefone para longe, que é um complicador, mas superou tudo isso, também foi uma conquista para ti, né? Claro, isso aí me ajudou demais, o São Luís, sou grato, muito grato ao São Luís por ter superado isso aí também. Eu lembro na época no Banco do Brasil também me atrapalhou bastante, essa questão da timidez. Sim. Então, o São Luís tem muito que agradecer. Certo, aí 2010 já diretamente, já com cargo e reconhecido como o que entendia e fazia as montagens dos times. Grandes times e outros nem tanto, né, Delmar? 2010, Beto Campos, treinador. Beto tinha feito um trabalho legal lá no TAC, aí no Avenida 2009. Aí trouxe o Beto para cá, fizemos um time que fez 18 pontos em 8 jogos no primeiro turno. Não sei se tu lembra que eram duas chaves, né? E uma chave contra a outra. Nosso grupo fez 18 pontos, a gente ficou em terceiro lugar. O Novo Hamburgo fez 9 ou 8 na outra chave e a gente teve que cruzar com o Novo Hamburgo no jogo único, lá em Novo Hamburgo. Eu lembro dessa polêmica. Então foi polêmico, aquela fórmula durou acho que só 2 anos e aí por causa disso aí tiraram, né, Luiz? Então fizemos uma baita campanha em 2010 no meu primeiro ano. Aí 11 já tirei uma folguinha, né, porque já cansei, né? Aí na época o Sandro tocou em 2011, aí 2012 voltei de novo. Né? Fazendo times a partir das tuas observações, contratando o técnico primeiro, já contratando o jogador. Sim. Fala um pouco sobre isso. Tu tem que sempre trazer o treinador primeiro, né, Luiz? Não adianta tu fazer o elenco depois. Claro que a gente tinha, no São Luís sempre tinha aquela questão, nós montamos o time, a diretoria que monta o time. Então, podia trazer alguns jogadores, mas não todo o grupo, né? E depois o treinador. Geralmente a gente já trazia o treinador na largada e sempre na conversa, no consentimento dele também, de trazer, contratar os jogadores que se enquadravam no perfil do treinador, no perfil de trabalho. Treinadores de diferentes comportamentos, personalidades, vamos lá. Beto Campos é o primeiro escolhido por ti. Isso, por mim, sim. Tá, e que foi um acerto, né? Foi. Saudoso Beto Campos, isso. Né? Você foi aí, Luiz, 2012, Gelson Conte. O São Luís já estava com uma dificuldade financeira grande na época, 2012. Eu lembro que precisava ser um treinador não tão caro. E o Gelson tinha feito um baita trabalho no Juventus Santa Rosa. Por pouco, o Juventus não subiu em 2011, chegou no quadrangular e aí meio se complicou. E aí a gente trouxe o Gelson Conte, em 2012. Certo. E largamos muito bem. O São Luís nunca teve ameaçado de rebaixamento. Sim. Sei que no primeiro jogo do segundo turno a gente fez 4 no Santa Cruz e nós já estava livre de rebaixamento. Então, depois que estava sacramentada a nossa permanência já para 2013, o grupo um pouco relaxou e tivemos uma sequência de derrotas aí. No fim, quase, né, a gente se complicou. Sim, que ficou com essa marca daí, né, do negativo no final. E que é bem natural, né? Às vezes dá aquela arrancada, o time está encaixado e aí desconcentra. Dava aquela impressão de que não tinha muita ambição, né? Mas era normal, o São Luís brigava, era para não cair na época, né? E aí veio 2013, depois já com o Sandro de novo e fez aquela baita campanha. Tá, e aí treinadores na sequência, aí vem o Itamar logo depois. Itamar foi antes, né, Luiz? Foi em 2008, 2009, junto com o Baggio. A primeira passada dele. Veio o Itamar e o Gamarra, né? Sim, que também não deixa de ser uma escola, né? Claro. Itamar, posso dizer assim que o São Luís antes do Itamar era um, depois do Itamar era outro. Mesmo? Itamar chegou primeiro, o ato dele foi lá na cozinha e olhou que não tinha um buffet, ou se tinha era meio antigo. Foi lá no Usadão, já comprou um buffet maior.
Então ele se preocupava nos detalhes, né? Sabia o quanto era importante a alimentação dos atletas. Então isso aí evita lesões e uma série de coisas aí, então... Tem treinadores com essa participação também, com essa contribuição para além das 4 linhas. É difícil tu pegar Luiz, que não se preocupa com essa parte da alimentação, né? Que isso é muito fundamental. O Rogério Zimmermann, então, nunca trabalhei com ele, mas é muito enjoado nessa parte. Olha só. Mas também com olhares como um Paulo Henrique, que ficava cuidando da grama e fazendo cobranças no dia a dia, para além, né, das atribuições deles. Isso, o clube pequeno é assim, né? Também não é só o clube pequeno, pega o Grêmio, o Renato Gaúcho também mandava em tudo, né? Certo. Mandava na cozinha, no DM, mandava em tudo, então tem isso o Grêmio também. deu essa autonomia pro Renato. Durou um tempo, deu certo, depois nem tanto. Sim. Algum que fica marcado, assim, como um treinador que para ti foi exemplar nesse período todo? Cara, Luiz, assim, o Itamar, todos foram, né? O Itamar, o próprio Beto Campos, né? Depois veio o Paulo Henrique também, que fez história aqui no clube. Então, são os 3, assim, que mais marcaram para mim aí. Certo. E o entendimento para a montagem dos times, dos grupos, né? A dificuldade ou a facilidade, dependendo do treinador, exigências maiores de outros aceitando mais. Sim, que costura é essa? O Itamar tinha já uma ligação muito grande na época com empresários, né, Luiz? Então facilitava muito, ele tinha muito contato. O Itamar sempre tinha 2 telefones na mão, né? Passava o dia inteiro ligando para todo mundo. Eu aprendi com ele muito essa parte aí de ligar, tirar informação, né? Ele ligava para todo mundo, ver lesão. Quando os jogos jogou, na época não tinha internet tanto quanto tem hoje. Antes de trazer. De trazer jogador e ver como é que o jogador foi, extra-campo. Essas coisas são muito importantes. Mas agora, cara, com a internet hoje é muito fácil tu levantar a ficha do jogador, né? Mas tu criou uma rede de informações, assim, de busca de informações que dificilmente corre algum risco de escapar. Dificilmente escapa, mas a gente tem como. Hoje ainda mudou mais ainda. Hoje a gente tem um analista de desempenho, o nosso hoje, o Matheus Bolívar, que tem também um grupo de WhatsApp com outros analistas do Brasil inteiro. Então se conversa, vê como é que foi o jogador. É difícil errar, né, Luiz? Mas sim, às vezes acontece. Claro que sim. Não é por falta de informação que a gente tem, né? Sim. Aí é do desempenho, do momento do jogador. E às vezes o jogador joga bem no clube e chega aqui por alguma circunstância, não joga bem. Acontece, né? Acontece muito. Tá. Delmar, tem uma marca também que é tua de algumas apostas, né? Vamos pegar aqui o Hugo Sanches, né? Sim. Com um salário baixíssimo e que aqui no São Luís acaba, né, se transformando num jogador disputado por outros. Que olhar é esse? Tem uma dose de sorte nisso ou é também a partir das informações? Não, tem que ter um pouco de sorte, né, Luiz? A primeira foi do Nicolas, né? O Nicolas 2010. O Nicolas hoje está numa Série A do Brasileiro, né? Nem ele imaginava em 2015 que estava no fundo do poço depois que estava no Brasil e Farroupilha, Série B do Gauchão, reserva, sempre machucado. Aí na época ele me pediu ajuda, tinha colocado ele no Criciúma 2011, Chapecoense, e depois do Criciúma Chapecoense. Aí em 2015 ele estava em casa, sem clube, sem perspectivas. Ele me pediu ajuda, coloquei na época ele na União Frederiquense para jogar a Copa do segundo semestre. R$500 era a proposta e a comida. Ele achou ruim, Nicolas, é melhor do que ficar em casa. Vai para a União Frederiquense, dali a pouco lá tu vai ter a oportunidade de jogar com São José, com o Novo Hamburgo, vai aparecer de novo pro cenário gaúcho aí. E foi uma espécie de empresário do Nicolas. Isso. Né? Aí o Girardi hoje também, às vezes fala que eu e ele somos padrinhos do Girardi, presidente da União Frederiquense, do Nicolas, né? Porque ele estava terminado, né, Luiz? Estava pensando em parar e procurou mais uma oportunidade e deu certo. Foi bem na União Frederiquense, aí no outro ano já ofereci para o Caxias lá, que aqui o Nicolas não tinha mais mercado, né? Por isso que eu ofereci lá para o Caxias. Eu não estava na direção do clube aqui em 2016. Sim. Aí o Caxias levou ele, campeão da divisão de acesso, subiu para a Série A. Aí só foi. Nicolas titular, ele depois Criciúma. E hoje ele reconhece isso aí, né? Reconhece, eu ia perguntar sobre isso. Sim, é grato. É grato, muito. Sempre ele fala isso aí. Olha só. Sim, a gente vê o Nicolas no 39 na TV e lembra, puxa vida, fez gol contra o Juventude lá no Jacone. Fez final de semana de novo, né?
Não, eu digo no São Luís, né? Sim, No fez São 2 Luís, lá no Juventude. 2 aquela tarde, digo, mas... Gol no Ipiranga de Erechim, lá no Colosso. E agora gol no também Santa fez Cruz, de fez novo. 5, né, Luiz? Sim. Naquele campeonato. Era uma reserva do São Luís que entrava no segundo tempo, amarelava a defesa adversária e fazia os golzinhos dele. Tu via a qualidade Tanto dele. é que chamou a atenção do Criciúma, né? Naquele mesmo ano já. Certo. Tá. Tem outros exemplos, Delmar? Daí falou do Hugo, né? O Hugo Santos também, que estava lá no Serrano da Paraíba. Né, que quando ofereceram, o jogador que é oferecido para o São Luís muitas vezes é oferecido para todo mundo, né? O mérito é ver o que os outros não viram, né? E a gente viu no Hugo Santos que era diferente e era um jogador barato. Uma aposta que a gente fez e deu certo. Olha só, são histórias da bola nesse período todo de São Luís. O jogador, e a gente que trabalha com a crítica, com a análise, por vezes nem percebe ou não dá um peso para isso, mas tem um familiar ouvindo, tem, né, a esposa no estádio acompanhando, e para o dirigente, né, que eu sei que essas famílias sofrem, sou de uma família, né, do Paulinho, Luiz Fernando, sei o quanto a tia Marlene e o tio Chico sofriam, né, com as críticas que recebiam os guris deles, o dirigente, num jogo, numa cidade que cobra como a de Ijuí, com uma torcida, né, que é tão exigente, em casa, Delmar. O pessoal também sente uma derrota, tem que se abraçar, só tem vocês, por vezes, para suportar tudo isso. Luiz Bazela em casa também são críticos. Não, Delmar, aí não tem saída para ti. Quando perdes, não me liga depois do jogo. Eu digo, aí que tem que ligar. Tu cobrado em casa não também, adianta Delmar. me ligar quando ganha o jogo. Tem que ligar quando perde, para dar força. Então, e meus guris são bem críticos. Né, minha esposa também, então... Participam ativamente. Participam, não perdem um jogo na Baixada e... Olha só, Delmar, não tem saída para ti. Não tem saída. A reunião de segunda-feira já acontece antes, aquele peso todo tu já tem em casa. É verdade. Por falar em apoiam também bastante. Claro. Delmar, por falar nessas reuniões de segunda-feira, num clube que tem como uma característica permitir que todos falem, principalmente sobre o assunto futebol, né? No de finanças só fala o responsável pelas finanças, no patrimônio eu falo do patrimônio, mas se o assunto é futebol, fala todo mundo, Delmar. É verdade. E isso é histórico, né? Não só no São Luís, deve ser em todos os clubes, né? Tu acha? Com certeza é. Tá. Os clubes menores do nosso esporte, né? Sim. E lá na Baixada não é diferente, na segunda-feira é aquela resenha, né? Também já todo mundo analisa isso, Delmar? Sim, bem tranquilo. Sim. Tiramos de letra já. Joia. Delmar, ouvia hoje mesmo à tarde no sala o que eu já tinha percebido e tenho comentado isso em relação até ao meu trabalho. Tem uma nova geração, que são esses guris que hoje jogam, e que conforme a entrevista eu percebo, eu não sei se o cara está olhando para mim e dizendo, mas o que esse velho idiota está me perguntando, se ele não está nem aí, né? E eu não estou criticando, é que é uma outra geração. E eu ouvia no sala há pouco que os jogadores, em parte, debocham do Denis Abraão. Né? Como é que é conviver com essa geração ou com essas mais recentes, com essa gurizada? Mudou muito, Delmar. Acho que mudou, Luiz. Na década de 80, 90, dirigente ia pro vestiário e os caras baixavam, né, as orelhas lá e ouviam. Hoje acontece isso aí, se vai dirigente, dependendo quem é, que eles veem que não é muito dali, daí o cara vira as costas, eles dão risada, né? É motivo de chacota entre eles. Então o Denis Abraão, a gente sabe que ninguém respeita ele no vestiário. A situação do Grêmio hoje está nesse ponto porque a turma não respeita. Né? Mais preocupado em frases de efeito, né, Luiz? E não... O Grêmio está na situação porque errou demais as contratações, né? Todo esse tempo, bem já desde a época do Renato Gaúcho. Então, um jogador mal contratado e, às vezes, com um contrato muito longo. E hoje está aí, não tem como rescindir, tem que pagar, e não tem dinheiro para pagar. E quando vê, estão pagando 50, 60 atletas. Olha só, então tem isso mesmo. O que tu falava há 10 anos atrás como um atleta, hoje tem que pensar. Não tem que... O treinador sabe isso também ou às vezes se quebra no vestiário? Sabe? Sim, então tem que estar por dentro da coisa, né, Luiz? Tu entrar e puxar assunto no vestiário, se tu não
eles perceberem que você é meio amador, que tu não é do futebol, tem coisas que vale para uma outra empresa, mas no futebol não cabe. Sim. Eu sempre gosto de lembrar o Muricy dizendo que nós da imprensa não sabemos de 10% do que acontece no vestiário, né? Nós ainda ali, às vezes a parede tem ouvido, dá para escutar alguma coisa. Vocês sabem 90% que acontece. Tanto assim, né? 90%. 10 que não sabem. Escapa tanto assim, né? Não tem muita... O que esconder, né, Luiz? Sim. É muito transparente. Mas é muito diferente, né, de um grande clube. Sim, né? sim. Acontecem coisas que não se fica sabendo, os treinos fechados, por exemplo, nós, não sei até quando também, não é, Delmar? Mas ainda com acesso aos treinamentos. Outro dia o Daniel falava, o treinador, que o Klopp, treinador, né, que ele é fã do Klopp, o Klopp um dia pediu para os repórteres, eu vou deixar vocês assistirem, mas se vocês puderem não contar tudo, ele veio dar esse exemplo para pedir, né? Quem sabe vocês dão uma segurada. Fala só um pouco, não entrega todo o modelo aqui, né? Então, essa relação realmente a gente tem. E os treinadores, Delmar, por mais que sejam ainda, né, da faixa etária, né, da tua, também tu percebe que há uma necessidade de diálogo diferente em relação aos mais, não chamar de antigos, mas há 10, 15 anos atrás, os primeiros com quem tu conviveu. Olha, Luiz, hoje os que estão em atividade ainda, acho que não tem muita diferença, né? Pega o Itamar Schulli para o Daniel, o trato é o mesmo hoje. Itamar com toda a história dele, já de tantos anos, Daniel agora começando. Sim. Então é tudo muito parecido. Eu acho que tem também porque renovou muito, né? A gente não tem mais o Laone, o Celdaltro, um galego. O Mendes Orzan no Dínamo de Santa Rosa. Isso. Que na época dava treino de sapato, né? Calça social, então isso aí. Sim. Coletivo. Isso tudo passou. Coletivo de 2 horas do jogo. Coletivos de 2 horas. Muito bom, Delmar. Vamos lá. Queria um olhar teu para esses campeonatos. Então, um pouco tu já falou do Grêmio na B, mas ainda nos fixando na B para depois ir para as outras divisões, para te explorar aqui. O Grêmio vai ter dificuldades ainda, por mais que ele está pertinho ali do Bahia e do Sport, vai ter dificuldades ainda, na tua opinião? Eu acho que sim, Luiz. A qualidade do jogador muito abaixo. Né? Tem jogadores que são de Série B, mas só que a camisa pesa muito. Se eu pego um Nicolas, pega o Janderson, se joga no Vila Nova de Goiás, eles vão ser fera lá, né? Eles vão se superar, né? Só que no Grêmio a camisa pesa, o psicológico pesa demais. Então eu vejo um Grêmio com um time muito abaixo. Diego Souza faz um gol hoje, fica 4 jogos sem tocar na bola. Aí tu faz um gol, o Diego é o cara, mas daí fica 3 jogos, não participa, né, Luiz? Então, e tem vários aí, um time caro, não vejo o Grêmio com muita solução, né? Eu acho que hoje teria que trocar até de treinador, porque eu não vejo o Roger hoje tirar mais nada desse grupo aí. Vir alguém que mude alguma coisa lá para, quem sabe, começar a ganhar, porque elenco até tem para a Série B um elenco, mas quando começa a pesar o psicológico e as vitórias não vêm, cada vez fica mais difícil. Nossa entrevista está sendo feita aqui minutos antes de começar a Grêmio e Vasco. Pode ser o divisor esse de águas, né? Sim. Se for bem contra o Vasco, ele ganha ainda uma sobrevida, do contrário, pode estar saindo. Né? O Grêmio já provou mais de uma vez, né, que ele se supera na dificuldade. O Vasco, um grande também do futebol brasileiro, diferente do Vila Nova, que é da time de Série C, Série B, o Vasco. Daqui a pouco o Grêmio se supera lá no Rio, clássico, e ganha o jogo e vira essa chave, né? Mas eu, sinceramente, não vejo muita perspectiva nisso aí. E no lado do Beira-Rio? Bem melhor, né? Acho que o Mano estava dando sopa há muito tempo, né? O Grêmio não aproveitou o Mano mais identificado com o Grêmio do que com o Inter. O Grêmio não trouxe ele. O Inter foi muito melhor na reposição, nas contratações. E o resultado tá aí. O Inter foi buscar jogador lá no leste europeu e o Grêmio foi buscar aí nos times de segunda divisão. Então, a diferença tá muito grande pro lado do Inter. Joia. Delmar, nascer em Ipiranga, o Brasil, ladeira, principalmente o Brasil, ladeira abaixo. Sim, o Brasil com dificuldade, fora de campo também, né, Luiz?
Até final de semana encontrei o irmão do Gerson Testoni lá no jogo, lá em Itajaí, né? Ele falando da dificuldade que é lá no Brasil. Provavelmente o Gerson também não vai ficar lá no Brasil, né? Que muito problema extra-campo, né? E Ipiranga vejo com boas perspectivas. Acho que Ipiranga tem time, pode surpreender até no acesso. Tem jogado muito bem, perdeu para o Altos no final de semana, um jogo atípico lá no calor do Piauí. Saiu daqui com temperatura baixa, chegou lá no calor. Campo ruim, então tomou 3-0, mas é normal esses percalços que existem no futebol. Mas vejo Ipiranga com grandes chances do acesso. Ipiranga é um modelo a ser seguido? O que acontece lá para eles conseguirem montar essas equipes? Como é que tu não monta um time que nem o Ipiranga? Luiz, mas assim, tu tem um campeonato que atrai muito a Série C. Quando vai fazer a contratação... O jogador quer muito jogar uma Série C, que são 19 rodadas, né, na primeira fase. Jogos envolvem o Brasil inteiro. O Ipiranga joga uma em casa, vai lá para Belém. Joga uma em casa, vai para Teresina. Joga uma em casa, vai para Manaus. Né? Então, interessa. O Brasil, todo jogador gosta disso aí. E contrato mais longo também. Né? Então, a D já é o que sobra, né, Luiz? Mas a C já é um nível de jogador mais. E o Ipiranga tem sido feliz nos últimos anos de montar times competitivos. Aí tu descobre 1, 2 aqui, o Ipiranga vem da busca, né? Isso. E o jogador melhor é só oferecido para o Ipiranga primeiro, né? Não, mas eu faço referência ao Cleiton, por exemplo. Né? Sim. Tiraram dele daqui, né? Tiraram daqui. O Cleiton esse ano teve proposta nossa. Eu pedi para ele fazer uma proposta. Ele fez. A gente aceitou na hora a proposta. Sim. Só que daí estava naquela situação do Júnior Rocha ainda para o Figueirense. Ele pediu um tempinho para consultar a família. Ele precisou uma semana para consultar a família. Sim. A gente sabe que a resposta podia vir em uma meia hora, mas ele sabia que... Quando diz eu vou consultar a família... o Júnior estava indo para o Figueirense. Levou ele para lá. Deu Mário São José. São José é complicado, né, Luiz? Em casa joga muito bem no sintético, mas o gramado atrapalha muito eles também lá. Olha só. Mas eu não vejo o São José com investimento para subir. É para permanecer, sim. Eu acho que o São José vai ficar na Série C, mas perspectiva de acesso muito difícil, apesar do Paulo estar lá, né, que é um treinador muito competente, muito inteligente. Mas vejo maiores chances no Ipiranga. Certo. E chegamos na D, né, que tem esse desafio começando no domingo, esse retorno espelhado. Te agrada esse formato, assim, de começar com o mesmo adversário da rodada passada? Não muito, né, não, Luiz? Né, não. A gente jogou com o Juventus na estreia e vai pegar só na última rodada. Eu queria a repetição dos jogos, nós aqui agora com o Juventus de Araguá. Isso aí. Mas é assim, felizmente a CBF fez desse jeito, né? A gente tem que acatar. E melhor que pelo menos não é como no passado, que brigavam e daí virava uma guerra o jogo da volta, né? Sim, verdade. Tudo tranquilo lá, Delmar? Não, tudo tranquilo lá em Jaraguá. Torcida meio chateada com o time da casa? Isso que teve final da Champions no mesmo horário, mas o público ia ser muito maior se não tivesse. Pô. E foi bem, pressionaram bastante, né? E ajudaram o time da casa. Ajudaram. Ajudaram na busca do... Tá. Que tu tá projetando aqueles 12 que vocês calculavam não chegaram, né? Sim. Tem 9, tem que correr atrás aí para fazer mais do que fez no primeiro turno. Fizemos a mesma campanha de 2020, né, Luiz? 9 no primeiro turno, depois fizemos 23, a gente tem 4 jogos em casa. E mais dos 3 fora, 1 é Próspera. Então, tem uma vantagem, que eu acho que o Aimoré tem 4 jogos fora e o Próspera em casa. Certo. Então, eu acho que a gente vai buscar. A gente tem condições aí de fazer pelo menos 3 vitórias em casa, sabe, um empate com o Cascavel e ganhar lá em Tubarão do Próspera, a gente chega na pontuação. Acho que 20 não dá. Vai precisar de uns 22, eu acredito. Puxa vida. Pela campanha ruim do Próspera e do Juventus. Ah, sim. Os de cima pontuando muito, né? Sim, Tem 2 que perdem para praticamente todos, eleva a necessidade de Ano pontuação. passado, Caxias e Esportivo classificaram com 18. 18. Então, dali a pouco, 21 não seja suficiente, mas... Certo. Mas tem muita coisa ainda para acontecer, né? Sim, mas um grupo que te permite ter confiança pelo desempenho do time, o que a gente viu, não é por acaso que faz 2-0 no Azures, né? Luiz, se nós fosse líder hoje, não era nem uma surpresa, pelo que a gente jogou. 2 pontos deixamos lá em Jaraguá, né? E perdemos Cascavel aos 49, deixamos um pontinho lá. Caxias, 3 pontos na mão, a gente perdeu, empatou aos 40.
Depois o Aimoré, um resultado que eu lamento demais lá. O jogo era todo nosso no primeiro tempo. Tomou a virada lá. Agora lá é normal o jogo lá em Itajaí, apesar de a gente ter tido oportunidade no fim, de ter ganhado o jogo, mas empatar lá é normal. Difícil jogar, ninguém ganha do Marcílio lá, é muito difícil. Certo. Né? Tá. E aí tem uma segunda fase, que é o desejo de todos, que se transforma num outro campeonato, como a gente tem dito. Né? O mata-mata iguala tudo. Tá de olho nos do grupo 7 já, que é quem vai cruzar com... Sim, a gente projeta, nós pensamos na quarta vaga desde o início, né? Pelo investimento do Caxias, do Cascavel e da Azures. Aí tu tá de olho ali no São Bernardo, no Paraná Clube, né? São os dois primeiros. Time de tradição do Paraná. Mas não quer dizer que eles sejam favoritos contra o São Luís. Eu não vejo ninguém acima esse ano aí, que nem foi 2020. Então é tudo muito parelho. Então, classificando, a gente é candidato ao acesso. Todos são. Puxa. Não tem ninguém favoritaço. Então é fazer agora as coisas acontecerem nesse retorno. Isso aí. As condições, no teu entendimento, são dadas. Essa ida com antecedência, os jogos fora. Jogadores respondem bem, eles compreendem esse empenho de todos. Sim, sim. O descanso foi todo ele bem feito, né, Luiz? A gente chegou quinta de manhã lá às 9, às 8h30 no hotel, para jogar no domingo às 3h30 da tarde. Então, custo zero para o São Luís. Não gastamos um centavo nessa viagem. Né? Todo pago pela CBF. Então, o jogador sabe que o clube está dando todas as condições, a diretoria está se esforçando demais para deixar tudo em dia, tudo certinho, e só falta dentro de campo as coisas acontecer. Certo. Delmar, e ultrapassando, vamos sonhar lá na frente, é o que o São Luís precisa para daí dar aquele salto em termos de clube, saída de, né, ter calendário todo ano, mas não só jogar a D de novo e uma vaga na Copa do Brasil. Seria esse, assim como você disse que o São Luís era um antes do Itamar e outro depois, sim. Seria um marco assim para... Claro que sim, né? E Série D, todo ano tu tem que buscar sempre essa vaga do gauchão, né? E sempre enfrentando o Caxias, né? Que a gente torce também que o Caxias suba de uma vez, né, Luiz? Mas o São Luís subindo muda de patamar, com certeza. Série C, tu tá entre os 60 melhores do Brasil. Tu vai arrecadar mais em patrocínio de camisa, em tudo, sócios, o ano todo. Todos os anos tu sabe que tu tem o ano todo. Né? Então, muda de patamar, com certeza. E o 2020 mostrou, né, que não é algo assim, não é um bicho de 7 cabeças. Né? Chegamos pertinho, de 68 na época, era 74 mais os 4 da fase preliminar. 68 a gente chegou em 11º, 12º. Isso. Subimos 128 posições no ranking da CBF num ano. Espero que esse ano a gente está nas posições, acho que 118, se não me engano, para nós chegar próximo E com um time normal, né? Time normal, um time normal, sem muito investimento também. Jogando contra um gigante do Novo Horizontino, uma folha 6, 7 vezes maior que a nossa. A gente perdeu lá em São Paulo, aquele 1-0 no jogo que faltou luz. Sim. Né? Um gol impedido do Cléo Silva na época. Verdade. 1-0, depois veio o jogo da volta aqui, a gente perdeu 2-1, botando bola na trave. Então... Jogos iguais contra um hoje, né? Time do Paulistão época, e da B, né? Na época tinha gente que achava que um cara um dia falou para mim, jogaram com o Novo Horizontina, o cara achou que o Novo Horizontina era aqui pertinho de Horizontina, né? Então às vezes o povo não tem noção do que era o adversário do São Luís. Né? Aquele 2020, né? Sim. Sem torcida, Caxias, né? A gente terminou em 2º lugar na primeira fase. Sábado, o colega Antônio Brito, na Repórter, me pediu para fazer uma comparação do jogo do Marcílio de agora com aquele de 2020, que eu estive em Itajaí. Eu disse, tem uma, não tinha torcida, eu não quero nunca mais passar por isso. Né? Primeiro, todo aquele medo da gente na viagem, no hotel, o risco de contrair a Covid, mas fazer um jogo, tu leva uns 10 minutos para se concentrar que aquele jogo não é amistoso, que não é um treinamento ainda, mano. O início foi muito difícil na época, eu lembro o gauchão já com aqueles 3 jogos com o portão fechado, né? Se acostumar aquele silêncio no estádio, não deixava ninguém gritar também. Vinha os fiscal. Ainda isso, não podia se manifestar na arquibancada. Mas depois até que a gente acostumou, né, Luiz? Mas nada melhor do que ter público.
Mesmo o público conta, né? Sábado, se tivesse 5 mil pessoas lá em Itajaí, era melhor do que ter os 1.000 e pouco que tinha lá. Bem bom, bem citado. Falando nisso, podia aumentar, né, nesse domingo o público na Baixada? Podia, né, Luiz? Domingo à tarde, né? Melhor horário é um domingo, 3h30 da tarde. As pessoas têm que pensar num tipo de campeonato. Às vezes tu dá mais importância tu jogar com o Tupi de Criciúma, que é da segunda divisão do estado, que contra um Joinville, por exemplo, Eu me enganei feio. Cascavel. Eu me enganei muito feio. Se fosse para apostar, eu teria apostado que pós-pandemia ia faltar ingresso em todos os estádios, porque não é algo exclusivo aqui. Parece que o torcedor se desacostumou. Mas Luiz, tu vai olhar o Brasileirão, a rodada final de semana com 25 mil de média de público. Sim, agora... Estádio tão cheio, né? Certo. Só que aqui o povo não se acostumou de ver o São Luís no segundo semestre, eu acho, não sei o que está acontecendo. Até no Gauchão teve mais público. Teve mais público. Não se ligou que uma Série D é brasileirão. E a gente precisa muito, sabendo que os campeonatos estaduais estão com o dia contado, a gente precisa ter série no Brasil, ter o ano todo e entrar nesse calendário nacional, viu? A pessoa não valoriza, né, Luiz? Valoriza às vezes depois que perde. Sim. Que nem o Pelotas está valorizando hoje a divisão de acesso, o Passo Fundo, o Glória, esse time, São Paulo e Rio Grande, a Avenida, pagando caro no jogador para tentar voltar para a Série A. Aqui a gente está na Série A e parece que tem uma certa insatisfação dele. Quem é que vai subir na nossa segundona gaúcha? Difícil, tem 10 candidatos, né? Muito investimento, Passo Fundo, muito investimento. Pelotas é candidato também, Avenida, todos são os grandes aí, né? Todo mundo doido. Tirando um Tupi, Brasil Farroupilha, São Gabriel. Por isso, tira 3, 4, o resto são candidatos. Por isso que às vezes tu te chateia com a gente quando nós criticamos que chegou em nono São Luís, ao invés de valorizar que se classificou para o gauchão do outro ano, né, Delmar? Sim. União Frederiquense queria estar em nono, né? Só quem caiu sabe o pavor que é, né, Delmar? Para começar tudo de novo. E não é fácil voltar. Às vezes pode ficar 8, 10 anos. Peguei uma cola aqui, porque eu tinha tantos assuntos com o Delmar, o futuro dos gauchões, Delmar. Eu tenho acompanhado uma discussão, a grande imprensa, se pudesse, assinava hoje, né? Sim. Só o paulista dá lucro, o carioca nem premiação dá mais, o São Luís já ganhou um ano 1.400.000, depois era 700, não chegou nem a isso. O que vem pela frente, Delmar? Tem contrato renovado até ano que vem com a Globo, né? Um ano ainda. 23, e aí depois não se sabe. Criar a liga agora, mas dali a pouco não se sabe, né, Luiz, como é que vai ser com a liga, dali a pouco cria uma Série E, vira o gauchão, vira um regional, com os 3 estados do sul, bancada alguma coisa pela CBF, dali a pouco é melhor, a gente não tem como hoje achar que o gauchão é ruim, porque outros campeonatos não tem cota nenhuma. A gente, se nós ficar sem 1 milhão, meu Deus, e aí como é que vão fazer time? Aí, como é que eles fazem time lá no Paraná? Não tem cota. Não tem essa ajuda. No Pernambuco, na Bahia. Então a gente ficou muito dependente, refém desse dinheiro. Vão ter que criar alternativas lá para manter o time em campo. Nesses grupos, eu sei que tu tem pelo menos um, que é o dos dirigentes da Série D, deve ter o do Gauchão. Essa discussão chega a acontecer? Não, agora no meio do campeonato não, na Série D pelo menos não. Não? Não tem ainda. Mas é um choro geral, assim, de dificuldades? Sim, todos estão na... Marcílio lá, me falaram lá que estava com o salário atrasado, então... É normal. Baita cidade. Futebol é aquela... bola de neve, né, Luiz? Corinthians deve até as calças lá e trouxe 4 reforços de Copa do Mundo, né? Então, como é que vai pagar? Envolve patrocinador e vai levando. Só o São Luís que não quer correr esse risco. Futebol não é para dar lucro, né? Futebol é para botar praça no armário. Esse fim de semana lembrei da coluna do Davi Coimbra, né? Que se foi, mas que ele escreveu certa vez que a torcida do Inter com o Fernando Miranda ia cantar na arquibancada, nós não temos dívida. Não ia gritar é campeão, porque só queria pagar contas, né? O torcedor não quer saber disso. Né? Muitas vezes esse debate, né, aqui no São Luís acontece porque eles querem ficar no azul. Do lado eles estão certos, né, Luiz? Para não endividar, o São Luís já passou muito momento difícil no passado. 40, 50 ações trabalhistas, está tudo pago, então tem acho que 1 ou 2 agora e
novas que entraram. Sim. Então, eles não querem mais lembrar daquele passado que foi feio, né? E, de um lado estão certos, mas só que tu não vai ganhar título nenhum. Tu vai só se manter, vai se manter. Teria que achar uns parceiros do dinheiro aí para injetar uma grana. E o São Luís vai, sim, fincar o pé num cenário nacional e o jogo o ano todo. O presidente colocou até dirigentes em estado de alerta quando falou na SAF, na Sociedade Anônima do Futebol, né? Essa pode ser uma experiência, Delmar, o que tu tem escutado, acompanhado em clubes do porte do São Luís não dá muito certo. O assunto ainda é novo, né, Luiz? Acho que o São Luís tem que ter um pouco de cautela, esperar outros entrar para ver como é que vai ser. Não adianta, como é um clube que hoje o São Luís é praticamente zerado, tem pouca dívida mínima, o clube mais estruturado financeiramente do interior do Rio Grande do Sul é o nosso. Então a gente não pode se atirar, acho que de cara assim, mas claro que num período aí mais para frente aí a gente tem que pensar nisso aí que vai ser a tendência daqui para frente. É o sonho do investidor, né? Pegar um clube com o perfil do São Luís. O Joinville deve 40 milhões, estamos loucos para virar SAF lá, né? Claro, achar alguém que paga aquela conta de 40 milhões. Eu fiz uma consulta sobre isso com um amigo da grande imprensa e ele me disse, vou ter confidencial, ela me falou em off, a presidente do Palmeiras. Né? Eu jamais compraria o Palmeiras, ela disse, eu compraria um clube pequeno saneado. Imagina o dinheiro que tu paga, as dívidas de um clube, tu poder investir em contratações. Né? Então, São Luís com certeza vai ser um atrativo para muito investidor no futuro. Por isso que a gente tem que, acho que esperar um pouco mais para, se um dia virar SAF, mas ser bem vendido. Teu olhar para esse formato, essa parceria que foi feita com o CFE do Osmarzinho e do Paulo. Muito bom, muito bom. Não tem muito melhor do que não ter, né, Luiz? Tu tem uma parceria. Eu sempre digo assim, quem não divide não soma. Né? Então, o São Luís acho que fez com o pessoal da casa, daqui de Juiz. Então, com certeza foi o melhor negócio que essa gestão fez, foi essa parceria aí. Tenho certeza que vai render frutos no futuro. Certo. Delmar, todo mundo que entra no futebol, os árbitros têm seu time de infância, volta e meia vem uma camisetinha do Daronco, né? Como eles montam com a camisa do Grêmio ou com do Inter. Tu certamente teve teu time do coração, tem ainda? Ou faz que nem o discurso do Sadi Pereira, que diz que renunciou ao gremismo dele, Delmar? Luiz, eu era colorado até os 7 anos de idade. Até os 7? 7 anos. Conta todos os meus irmãos que era gremista. Então era colorado. Pela ordem, tu é que número? Eu sou... Dos 11? Dos 11 sou o 8º filho. 8º? Quando eu nasci, meu irmão mais velho tinha 10 anos. Eu era o 8º filho, meu irmão mais velho tinha 10 anos. Então era que cada né? ano, a minha mãe sempre estava grávida o tempo todo. Né? Então, Tá, mas e a aí ideia tu era muito filho para ajudar na lavoura, né? Para ajudar a trabalhar e tal. Essa na época era o objetivo dele. Eles chegaram a trabalhar, tu não pegou Eu peguei também um pouquinho. Pegou, meus 8, 9 anos no interior. Os pais plantavam... Isso, soja, milho, a gente ia pro meio da lavoura e com a enxada, eu participei um pouquinho disso aí. Certo. Aí com 10, 11 a gente foi morar na cidade, daí já... Tá, mas daí 14 troca de time? Sim, eu troquei quando o Inter era heptacampeão gaúcho. Foi em 76, né? Acho que foi. 60... eu tinha 10 anos. Eu virei pro Grêmio em 77. Em 76 ele é octa. Octa. Então em 75. Não, eu virei quando era octa campeão gaúcho. 7,5. Aí eu fui pro Grêmio, o Grêmio ganhou em 77. Tu muda e o Grêmio quebra aquela sequência lá do 9º título do Inter. Gol do Yura com 17 segundos do Grenal, 4-0. Tá. Naquele ano. Aí virei pro Grêmio, porque não suportava aquela pressão todos mais, né? Os irmãos gremistas. Nós tínhamos um funcionário empregado lá que era colorado e ele me convenceu desde pequeno lá. Tá. E aí, quando entra no trabalho profissional, se desilude com os bastidores, chega a sentir isso ou continua gremista numa boa? Não, aqui do São Luís não, né, Luiz? Depois a gente quer pegar o Grêmio aqui e golear eles de preferência, né? Então,
Não tem mais assim, isso? não, passa. Às vezes tem jogo do Grêmio na televisão e tem um jogo do Série B do Gauchão, assisto a Série B do Gauchão. Né? Claro que assisto o jogo do Grêmio também, mas não tem mais aquele fanatismo, acabou. Hoje pode me pagar tudo para ir lá em Porto Alegre assistir um jogo na arena lá, não vou. Posso até ir na arena se eu estiver em Porto Alegre. Sim. Não tem o que fazer, vamos na parceria, mas aquele sair daqui... torcedor, né? Não, acabou. Há muito tempo. Jóia. Algum momento assim que é especial para ti nessa caminhada toda no São Luís, Delmar? Cara, teve muitos momentos bons. Né? Teve. Aquela campanha de 2010, depois o acesso em 2017, com uma folha de 55 mil, a gente subiu, foi campeão, né? 18, campanha boa, chegamos em 8º, perdeu pro Brasil naquele mata-mata, com pênalti sonegado pelo Daronco na época, né? 19, 4º colocado. Aí tô eu lá na 0 hora, eu, o Bolzan e o Marcelo Medeiros, os dirigentes do campeonato. Inesquecível. Claro, no Globo Esporte, né? Sim. Aí ganhou o Bolzan. O que o Bolzan fez para ser o melhor dirigente do Gauchão, né, Luiz? Então, na época, tomou crítica. Eu lembro da Guaíba, o pessoal bateu muito. Sim. O melhor dirigente é o seu interior, que tem que matar um leão por dia, não... Isso aí. Então... Mas o voto... Mas foi legal ver lá no Globo Esporte. Apareceu o nome. Hoje lá a matéria, entrar lá, vai estar lá a matéria. Sim. E eu concorrendo com o Bolzan e o Marcelo Medeiros. que esse guri tá fazendo aí, né? Muito legal. Bom, Delmar. Muito obrigado por ter vindo até aqui conversar conosco sobre os assuntos do São Luís e também desse teu gosto pelo futebol, essa paixão que acompanha a gente desde a infância. Obrigado, Delmar. Obrigado, Luiz. Obrigado pelo espaço aí. Delmar Black, o gerente do futebol, nosso entrevistado hoje aqui em mais um programa, em mais um conteúdo do Tempo Todo, que volta na quinta que vem, já podendo anunciar o professor Paulo Carlan, campeão como atleta no Nordeste, campeão de basquete e com todos os projetos e os desafios, a irreverência dele para a gente colocar aqui na mesa do Tempo Todo, na Casa da Terra Vermelha. Continuem conosco, até a próxima.